Deixa eu trazer outro assunto sério para vocês aqui no nosso programa. Olha só, o consumo de alimentos ultraprocessados aumenta e representa quase um quarto da alimentação dos brasileiros. Isso tem sido motivo de preocupação, pois esses alimentos podem ser perigosos aí, ó, para a sua saúde. A Vanessinha Costa está com uma nutricionista, aliás, e vai explicar agora para a gente quais os riscos desses alimentos ultraprocessados e quais a gente deve evitar, hein? Ô, Vanessinha, conta para nós, por favor. De volta, João, para falar de saúde, porque a gente quer viver lá pelos 100 anos, né? E para isso a gente não pode ficar se alimentando mal, dormindo mal, sem fazer atividade física. A gente fala direto isso aqui no Correio Manhã. Mas hoje, especialmente sobre esses alimentos ultraprocessados. Esse nome difícil que a gente dá para o presunto, salsicha, mortadela, linguiça, esse tipo de alimento bem misturado. Também que são os embutidos, mas existem também o biscoito recheado, o salgadinho, tudo de errado que a gente come no dia a dia. E para entender os riscos desses alimentos ultraprocessados, que são além dos embutidos, a gente veio conversar com a nutricionista Larissa Isley, que explica para a gente agora. Larissa, o que são esses ultraprocessados? Qual é o risco que eles trazem para a gente? Bom dia. Olá, bom dia. Os alimentos ultraprocessados, eles passam por alguns processos, alterações na composição desses alimentos e eles fazem parte do nosso dia a dia. Só que quando consumido em excesso, traz algumas complicações, malefícios para a nossa saúde. Quando a gente fala em embutidos, por exemplo, como presunto, linguiça, mortandela, estamos falando de alimentos ricos que traz riscos com alto teor de sódio, gorduras saturadas, aditivos químicos e conservantes. E quando a gente fala desses componentes, eles estão associados a esses riscos à saúde que podem trazer algumas patologias, doenças como obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de câncer. E existe riscos também às crianças, né? É comum que a gente veja criança gosta de biscoito recheado, não pode ver que já quer consumir. Além disso, outros alimentos também fazem parte dessa rotina infantil, é perigoso também. Isso, não seria interessante oferecer à criança na sua rotina, no dia a dia. Por existir esse alto teor de sódio, gorduras saturadas, o organismo infantil, ele não vai metabolizar tão bem. Então, ele é mais sensível. Então, não seria interessante fazer o consumo diariamente. No nosso dia a dia, às vezes a gente escolhe os ultraprocessados, que são os industrializados demais, por conta da praticidade. Qual é a dica nessa hora? A gente tem pouco tempo, mas não quer se alimentar tão mal. Veja bem, a gente indica sempre fazer algumas substituições, algumas trocas. Quem tem já esse hábito de consumir, usamos algumas estratégias que podem ajudar, como trocar o consumo de salsicha, por exemplo, por proteínas, como carne moída, frango desfiado, certo? Também ler os rótulos, quanto maior, mais processado é esse alimento e consumir mais alimentos in natura, mini processados, porque vai evitar de ter essas patologias e consumir esses aditivos e conservantes. Uma vez na vida, outra na morte, como a gente fala, tá liberado. Isso, seria bom fazer o consumo de forma eventual, né? Não no dia a dia, porque não faz parte de uma alimentação saudável. Ok, muito obrigada. Então, olha, João, a dica tá dada. O carão foi dado, como a gente diz aqui, não pode comer essas coisas não, viu? Nem adulto, nem criança, nem idoso, ninguém. Quanto mais natural for a alimentação e menor for a lista de ingredientes nos rótulos dos alimentos que a gente compra no supermercado, melhor para a nossa saúde, para a nossa disposição. E a gente sempre lembra, a alimentação anda junto do sono e da atividade física. É isso que deixa a gente disposto, deixa a gente bem, deixa a gente com vida longa, João. Muito bom, é bom sempre ler o que tem ali nos ingredientes, ficar atento mesmo no que você está consumindo. Obrigado, viu, Vanessinha? Agradeço aí a nossa entrevistada.